aprender um pouco mais sobre dependência e codependência. Que mecanismos estão por trás? O que é que se trata? Olha, Como é que este sem filtro possa trazer assim mais elucidação? Porque eu acho que há muita confusão em torno da dependência e da codependência. E é importante definir o que é dependência e o que é codependência. O que é saudável e o que é que não é saudável. Se a mãe for muito codependente, que tipo de relação começa ali a aparecer? Então é uma relação muito fusional, quase, ou seja, a mãe vive em prol da criança, do bebê, esquece das suas necessidades, tem muita dificuldade em colocar limites saudáveis. Ela gosta também muito baixinho também, Porque tu acabas por não te ver quando estás nessa codependência. Acaba por ser muitas vezes essa codependência ser quase um estímulo, um bocadinho também de alguma fuga para não lidar com outras coisas na vida que estão a acontecer, como por exemplo o relacionamento não estar bem. Só aqui a pensar, desculpa interromper-te, porque parece que há aqui um ligeiro paradoxo, porque não existe. Ou seja, o bebê é totalmente dependente quando aparece e a codependência da mãe aparece porque ela não impõe os seus limites e se foca só no bebê. Então, o bebê é totalmente... Estás a ver? Olá, eu sou a Cátia Neves da Bona Starter. Bem-vindos aqui ao Espaço Seguro na Bona Bebê com a Cátia Pereira. Olá, Cátia, como estás? Tudo bem? E tu, como é que estás? Nós começamos assim, sempre já forma engraçada. Gostamos de saber como é que cada uma está. É verdade. Eu hoje estou curiosa. Estás curiosa? Estou muito curiosa. Qual vamos aqui falar hoje? Sim. Bom. Porque interessa-me muito aprender um pouco mais sobre dependência e codependência. Que mecanismos estão por trás? O que é que se trata? Como é que este sem filtro? Vamos deixar aqui muitas pérolas, digamos assim, para que depois também lá quem estiver a ouvir e a ver também possa trazer assim mais elucidação, porque eu acho que há muita confusão em torno da dependência e da codependência. Porque normalmente nós ouvimos dizer és tão dependente, não é? Ou aquela criança é tão dependente. Vemos muitas vezes assim este tipo de expressões. E é importante definir o que é dependência e o que é codependência, o que é saudável e o que é que não é saudável. Então, acho que vou começar pela codependência. Não é? A codependência é uma espécie de uma adicção, não é? Uma espécie de eu preciso de ti e não consigo viver sem tu estares na minha vida, digamos assim, em termos de relacionamento. É quase como se tu não existires, a minha vida não faz sentido. É a fase apaixonada da vida. É a fase apaixonada da vida, exatamente. A fase apaixonada da vida, em que é tudo maravilhoso e lindo, mas mais do que isso, é muito voltada, imagina, se nós estivéssemos numa relação as duas, é muito voltada para as tuas necessidades, não é? Para preenchimento das tuas necessidades e também deixar as minhas necessidades de parte. Então deixa ver se eu percebi. Estão duas pessoas, na fase da codependência, esta pessoa só está focada nas necessidades desta pessoa. Exatamente. E isto é codependência. Esta pessoa só está bem se esta estiver bem. Exatamente. E quando esta não está bem, esta pessoa fica desgraçada. Exatamente. Isso é codependência. Isso é codependência. É quando eu sinto mesmo esta adicção, não é? Esta adicção ao outro. Eu faço tudo planeado, tudo na minha vida planeado de acordo com o outro. E isto aparece muito, por exemplo, logo nos primeiros anos de vida de uma criança, não é? Porquê? Porque é tudo gerado à volta da própria criança. Mas aqui há diferenças que depois eu acho que vou entrar mais em detalhe. Porque uma coisa é numa versão adultos, não é? Na relação entre adultos, em que existe este mecanismo que tu estavas a explicar, não é? Que é esta tal adicção, que é muito característica do estilo de vínculo ansioso, ambivalente ansioso, não é? Que é o tal estilo de vínculo que procura muito mais saber se o outro gosta ou não gosta, não é? De mim, ou seja, saber o que é que conta, não é? Portanto, toda aquela insegurança, muito mais virada para preenchimento das necessidades, portanto, é muito estilo disso. Enquanto que a dependência, a dependência é uma coisa que é natural em todos nós. Nós precisamos, como seres sociais e mamíferos, precisamos uns dos outros. Ou seja, nós precisamos de entrar neste sistema, nesta rede de vínculo e de suporte e de dependência uns com os outros. Não é dependência no sentido de que eu não consigo viver se tu não estiveres na minha vida, mas é no sentido de que eu, para crescer, eu preciso de ti. E que é isto que nós vemos nos primeiros anos de vida de uma criança.
não é? Que é, a criança nasce totalmente dependente dos pais, não é? Dos cuidadores, e ao estar dependente desses cuidadores, ela vai querer que as suas necessidades físicas e emocionais sejam preenchidas por esses cuidadores. É uma dependência. Certo, Não é? exatamente, é uma dependência. É uma dependência. Não é uma codependência, porque a criança não está a pensar como é que vai agradar aos pais. Tal e qual. Ok. Tal e qual, percebes? E então, esta dependência é extremamente importante, e isto é muito importante reforçar aqui também, é extremamente importante e natural no desenvolvimento da própria criança. E porquê é que é tão importante nós reconhecermos esta dependência como algo natural? Porque aquilo que eu observo muitas vezes é que entramos aqui num jogo de que nós queremos que a criança seja autónoma, assim, num instante, muito rápido, sabes? Eu gostava tanto que o meu filho já fizesse isto e isto e isto, estamos a falar de bebezinhos, não é? E fizesse aquilo, etc. Só que a criança só vai conquistando autonomia, a tal independência, quanto mais esta dependência for segura, sabes, e confortável, e for estruturada de forma que a criança se sinta que, ok, eu agora já consigo confiar em mim, porque eu tenho pais, cuidadores, não é? Nos quais eu confio, e nos quais confiam em mim, etc. Existe aqui uma reciprocidade. Certo. Entendes? Então, esta assim é assim, a grande diferença entre dependência e codependência, porque eu, às vezes, quando estou a estudar ou quando estou, ou então, por exemplo, eu vejo mais esta confusão acontecer nas redes sociais, não é? O meu filho é tão dependente, não é? Que eu gostava tanto que ele fosse muito mais autónomo, ou então numa relação, não é? Aquela pessoa é tão dependente do marido, não é? É dependente ou é codependente? É uma adicção no sentido de que aquela pessoa não consegue ser autónoma e funcionar, vai ter uma funcionalidade saudável na vida dela, porque de facto está sempre a contar com o outro, ou porque de facto aquela pessoa quer efetivamente contar com aquela pessoa e que há um regime de colaboração e há um regime de interajuda. Certo. Então acho que isto é super importante deixarmos aqui, porque quando nós estamos em vínculo seguro, é natural que haja uma dependência natural, saudável, não é? Certo. De que eu posso contar comigo, eu posso contar contigo, e estamos nisto. Eu posso contar com quem está no espaço seguro para me ajudar a satisfazer as minhas necessidades. Exatamente. Não quer dizer que eu conte apenas com o espaço de satisfação das minhas necessidades, mas todos nós trabalhamos para a satisfação de necessidades de todos. Exatamente. E isso é o vínculo seguro, é a definição de vínculo seguro que nós já tivemos a explorar. Sim. Ok, numa ótica de codependência, o que é que acontece? Se a mãe for muito codependente, Sim. que tipo de relação começa ali a aparecer? Então é uma relação muito fusional, ok? Quase, ou seja, a mãe vive em prol da criança, do bebê, não é? Esquece das suas necessidades, tem muita dificuldade em colocar limites saudáveis, ok? Em colocar os seus próprios limites saudáveis e dizer o que é que gosta, o que é que não gosta, o que é que quer, o que é que não quer, não é? Os nãos, não é? Também tem muita dificuldade nisso. E a autoestima é muito baixinha também, não é? Claro. Porque tu acabas por não te ver quando estás nessa codependência. Acaba por ser muitas vezes essa codependência ser quase um sistema pode ser um sistema, também estava aqui a pensar também um bocadinho um sistema estava aqui algumas mães que eu acompanho, um sistema um bocadinho também de alguma fuga para não lidar com outras coisas na vida que estão a acontecer, como por exemplo o relacionamento não estar bem, então entram muitas vezes na codependência com os filhos para não lidar com as questões do relacionamento que têm com o companheiro, porque não são, sabes, não são saudáveis, então às vezes é um mecanismo quase de fuga, esta codependência das crianças, para não... E esta codependência, imagino eu, que também apareça muito por causa dos fenómenos de comparação, não é? Sim, que nós falamos no último episódio. Sim. Mas particularmente porque lá está, vem do tal lugar de insuficiência, que eu não sou suficiente para sobreviver, para viver neste mundo. Então eu preciso sempre de alguém para me dar não é, orientação na vida, não é? Que, ok, imagina... Eu estava só aqui a pensar, desculpa interromper-te, porque parece que há aqui um ligeiro paradoxo, não é? Porque não existe. Ou seja, o bebê é totalmente dependente quando aparece e a codependência da mãe aparece porque ela não impõe os seus limites e se foca só no bebê. Então, o bebê é totalmente, estás a ver? O bebê é totalmente dependente e o vínculo é seguro se eu atender às necessidades do bebê, porque ele é totalmente dependente, e eu preciso, ou seja, se eu só me focar no bebê,
já estou a entrar numa cena de codependência. Então, onde é que está aqui o equilíbrio? É também olhar pelas tuas necessidades, sempre que possível. Não é? Porque eu sei que nos primeiros tempos, não é? pelas mães que acompanho, sei que nos primeiros tempos não é fácil, não é? Toda a gestão, toda a parte logística, não é? Há muita solicitação e há muito este preenchimento das necessidades do próprio bebê, mas também é importante que, consoante a nossa vida familiar, consoante a rede que temos à nossa volta, que possamos também de alguma forma ir reclamando aos poucos, okay? Porque às vezes não conseguimos logo desde o início, mas ir reclamando aos poucos este espaço para eu também preencher as minhas próprias necessidades. E é isto que vai fazer a diferença entre tu estás numa relação completamente codependente, onde tu estás a viver as emoções e as necessidades só, únicas e exclusivamente do bebê, ou então estás numa relação em que de facto estás a atender essas necessidades, não é? Estás numa resposta ativa e emocional, mas também estás a olhar por ti e estás-te a zelar para aquilo que tu estás a sentir. Porque quando tu estás na codependência, tu acabas por desconectar-te de ti mesma. Então às tantas estás muito à procura do que é que está de errado com o meu bebê, porque é que ele está a chorar tanto, não é? Porque é que eu não estou a conseguir acalmá-lo, não é? Então estou muito naquela de querer satisfazer, não é? Até o meu próprio, até ultrapassar todos os meus limites. Mas não dou por mim a perceber que se calhar eu preciso também descansar e de parar um bocadinho, não é? E de conseguir acalmar um bocadinho as minhas emoções, ou pedir ajuda, o que for, o que é necessário naquele momento. E quando tu fazes isso, tu sais num sistema de codependência, não é? Que é muito natural nós entrarmos lá. Sabes que eu acho que muitas vezes nós vamos oscilando entre um e o outro, não é? Há momentos, se tu tiveres sentido um pouco mais frágil, não é? Mais emocionalmente mais em baixo, digamos assim, tu vais, se calhar, procurar muito mais esta atenção por parte do outro. Mas se esta procura de atenção por parte do outro for uma procura de alguém, tu sentires este continente, este espaço seguro, não é? Para te ajudar a regular as tuas emoções, ok, tranquilo, tu podes estar num vínculo seguro nesse momento. Mas se sempre que isso acontece, tu procuras o outro e há momentos em que o outro efetivamente não está lá e tu depois não sabes o que fazer, ficas completamente um bocadinho à nora, então se calhar aí já estás num sistema de codependência, porque aqui o ideal é tu teres os teus próprios recursos de autorregulação, também já falamos aqui de alguns episódios para trás, aquele sistema de entrarmos no meu próprio equilíbrio, não é? Para também eu poder ajudar os outros a entrar no seu equilíbrio. Quando eu procuro o outro para me ajudar a co-regular, não é? Entrar também no meu equilíbrio, está tudo certo, vínculo seguro, nada aparentemente, só que se o outro não puder, porque nem conseguimos sempre que o outro esteja disponível para nós, eu preciso ter mecanismos para entrar neste processo de autorregulação. Sendo que, só por exemplo, eu percebi isto num mecanismo de adultos, mas sendo que eu percebo que às vezes possa aparecer aqui um grande desafio para as mães. E então era para aquilo que eu queria trazer um pouco. Porque, ok, em termos de adultos percebo, né? É legítimo eu precisar de outra pessoa para me regular, e se ela não aparecer, eu tenho mecanismos para me autorregular, e se não tiver, como tu dizes, estou numa situação de codependência. Só que, ao querer criar o espaço seguro a um bebê, e sendo que o bebê tem as suas necessidades e eu tenho os meus limites, a pergunta que me aparece é o que é que acontece àquele bebê se ele precisar de mim, de algo, mas ele ainda não se sabe autorregular de todo. De todo, sim. Nem ele, nem uma criança pequenina. Certo. E então não tem este mecanismo do adulto, né? Ou seja, se eu falho perante este bebê, o que é que eu estou ali a provocar um trauma? Estou ali, percebes? Eu acho que é isto que às vezes faz as mães entrarem em codependência, porque tu estás a atribuir como uma falha, não é? Ok, então estás a atribuir como uma falha de que eu não estou lá sempre. E de facto, o vínculo seguro não significa que eu estou lá sempre, de todo. Porque imagina que tu não estás, tu estás extremamente ansiosa, não é? Estás numa fase mesmo emocionalmente e fisicamente se calhar muito, muito cansada, muito exausta. Então, se calhar aqui o ideal é, será que há outro adulto não é? Seguro, responsável, que possa estar disponível também para atender as necessidades? Pois, porque é esta a luz que pode aparecer, não é? Eu não sou o único cuidador. Não, nem consegues responder sempre. Eu não sou o único cuidador, ok? Aquele bebê pode não se autorregular, mas existem outros cuidadores à volta, que às vezes até podem ser o pai, pode ser
uma amiga, pode ser alguém. Nós não estamos sozinhos no mundo, portanto podemos recorrer a alguém para atender àquelas necessidades naquele momento e não ser uma escolha entre as minhas e as do bebê. Não precisamos de entrar nesta escolha, não precisamos de entrar nessa escolha. Não precisa de ser entre eu satisfazer as minhas necessidades ou satisfazer as do meu bebê. Eu posso pedir ajuda para satisfazer. Eu acho que às vezes esta luz não aparece, sabes? Esta luz às vezes não aparece, e a verdade é que eu estava a falar e estava a pensar naquelas mães que se sentem mesmo muito sozinhas, sabes? Ou que não têm mesmo uma rede de apoio, ok? São mães solteiras, ou então têm uma estrutura familiar que não lhes permite ter mais apoio, não é? E então, ok. Eu estava a pensar, às vezes, o quão desafiante isso é para um... Eu estava a pensar no mesmo. Sim, estava a pensar no quanto às vezes isso aqui a questão é... um bocadinho, se calhar, ligado àquilo que nós já falamos no episódio anterior, não é? Nós vamos-nos sempre, ou devemos-nos sempre, regar pelo aquilo que são as nossas medidas e aquilo que nós podemos entregar a todo momento, naquele momento especificamente. Porque se eu pudesse dar mais, eu daria mais, com certeza. Mas é tão importante eu saber até onde é que eu consigo ir naquele momento e aceitar também que eu só consigo ir até ali, não é? Para quê? Porque eu estando bem emocionalmente, eu consigo também atender as necessidades do bebê, ou seja, que eu consiga fazer as duas coisas em simultâneo, até porque assim, o olhar para um bebê, não é? o pegar no bebê é também um sistema altamente regulador para a própria mãe, não é? Então esta relação é muito simbiótica, não é? É muito de interajuda, e aqui não estamos a falar de codependência, estamos a falar de... Desde que tu estejas num estado em que consigas receber, não é? Porque lá está, se tu estiveres com o foco em que queres acalmar o bebê, queres obter um determinado resultado e tu estás ansiosa, aquilo às vezes não é nada simbiótico. Quer dizer, é simbiótico no sentido de criar ali... Ainda mais, aumentar essa espiral, não é? Sim. Essa espiral. Sim, é verdade, por isso é que eu estava a dizer, não é? Que quando eu estou muito mais focada na tal resposta ao bebê, então aí sim eu estou muito mais calada num sistema totalmente mais de codependência, no sentido de que, principalmente imagina, não é só estar focada relativamente ao bebê, mas aqueles casos de que nem sequer consegue imaginar, por exemplo, uma saída, sei lá, uma saída a dois, ou ir fazer, ou tem inclusive a sair de casa para ir às compras, não é? Tem algumas mães nestas situações que não fazem, não é? Não fazem mais nada para além de estar próximas do seu bebê. Há aqui qualquer coisa não é? Que já pode haver aqui já alguns sinais de alerta que são necessários, pronto, ver caso a caso, não é? Não passando aqui uma ideia generalizada que isso é errado, mas se calhar é importante perceber, será que eu de facto não estou tão codependente nesta relação, não é? Será que eu tenho medo de alguma coisa em específico? Porque por trás da codependência, não é? Desta adicção, se pode haver um medo muito grande, não é? O medo de perder, o medo de perder o controle, o medo de alguma coisa corra mal, sei lá, pode haver N situações, não é? E também pode preencher muitos dos nossos vazios. Claro. Não é? Portanto, é super importante perceber que, não é? qualquer tipo de relação que seja mais aditiva, não é? Que seja mais codependente, está a preencher também um vazio nosso emocional. Então, que vazio é esse? Que vazio é esse? Não é? Estava já a ver onde é que isto ia. Não, mas é esse, quer dizer, sabes que eu acho que nós todos... Desculpa, então o convite é, se eu me apanho num esquema de codependência, que é quase um esquema, o convite vai ser eu ver o que é que está ali a acontecer, ver que medos e que vazios eu estou a tentar preencher. Tal e qual. Essa é a parte mais profunda da coisa, digamos assim. Sim, sim. Acho que devem, principalmente acho que devem sempre procurar também ajuda, acho que é super importante também procurar essa ajuda. Porque é mexer mesmo nas entranhas. É mexer mesmo nas entranhas, sim, é mexer mesmo nas entranhas. Porque às vezes nós temos, imagina, uma criança quando nasce, ela vem programada para vincular connosco, sabes? Ela vem com todo aquele amor. Então uma pessoa que um adulto que nunca sentiu isso verdadeiramente, se calhar desde pequenino, o ter ali alguém que está a dar, vamos ter um filho, não é? Que está a dar esse amor, pode ser logo imediato tu sentires isso, não é? Tipo aquele apego, não é? Aquela total adicção a alguém que está ali, que está-te a ver e está-te a amar e está-te a corresponder totalmente. Então, percebes? É ir tomar consciência de que
todos nós podemos passando por estas fases, ok? Isto não é só quem está em codependência e está totalmente em codependência, não, qualquer um de nós, eu também já estive nesse processo, com certeza tu também já passaste. Não é? Tipo, em sentirmos que, não, tem que sim, aquela coisa de, estou a ser vista, estou a ser amada, tenho ali alguém que me preenche todas as minhas necessidades emocionais, aqueles vazios. Não é? Só que isso pode ser um jogo bastante pouco saudável, quer para a mãe, quer para a própria criança. Claro que sim. Não é? Porque uma criança deve conhecer o mundo à sua volta, deve conhecer outras pessoas, outros adultos, não deve ficar só única e exclusivamente dependente da mãe. Sim, que às vezes já nem ao pai cria vínculo. Sim, é isso. Está como ao esquema de codependência da mãe. Exatamente. Que claramente não é consciente, certo? É uma coisa muito inconsciente e que sai. Cria-se ali um mecanismo de que, como só ela atende e ela está sempre lá, nem deixa outros cuidadores aproximarem-se. Tal e qual. Mas é isso, é ficarem atentas muito onde é que se encontram, não é? Dependendo também das fases da vida onde se encontram, não é? Perceber esta dança que está a acontecer, não é? Porque, imagina, há alturas em que os bebés precisam mais, efetivamente, mais ainda do que normalmente precisam. Ok, está tudo certo, mas depois comecem a reconhecer os sinais de falta de motivação, falta de vontade para fazer outras atividades, não é? Falta de vontade para estar com outras pessoas. Sim, desânimo, exatamente. Portanto, se calhar maior isolamento, digamos assim, não é? Se calhar isso pode ser alguns sinais em que é necessário avaliar efetivamente se o vínculo está a ser seguro ou não. E a sensação, se calhar, de que não há tempo. Isso. Nem tempo, não é? Acho que às vezes isso também é um pouco... Sim. Uma sinalética de que algo se está a passar, não é? Sim. Parece que sim. Como um coelhinho da Alice. Nunca tinha tempo, exatamente. Mas achas que, o que é que achas? Achas que ficou assim, eu acho que ficou claro, mas em jeito de resumo podemos trazer agora um pouco, não é? Existe dependência e codependência. A codependência é uma dependência mais tóxica, é uma dependência em que nós estamos só focados no outro e saímos completamente de nós. A dependência é algo com que todos nascemos e é válido, e no espaço seguro é normal haver dependência dos outros. Até porque para uma boa autonomia, para se conquistar a autonomia, precisamos desta dependência saudável. Exatamente. Os nossos bebês nascem ali completamente dependentes e é natural que nós, como cuidadores, estejamos, e é desejável que estejamos atentos à dependência deles e que satisfaçamos as necessidades. Delimitando os nossos limites, não é? Traçando os nossos limites. O que é uma descoberta, não é? Uma descoberta. Nós já fizemos aqui um episódio atrás sobre limites, se quiserem também ver, mas é uma descoberta constante, essa interação, essa aprendizagem. Claro que sim. E lembrar que há outras pessoas à volta. Sim. Não é? Isto para o caso das mães. Sim. Lembrar que é válido dizer, agora és tu. Ou pedir a alguém, pedir a uma mãe, pedir a uma amiga. Mesmo que eles façam de forma totalmente diferente da nossa. Claro. Não é? Sabendo que podemos dizer, ok, olha, sabes, a forma como eu estou a educar, tem estes princípios também, não é? Há coisas que nós normalmente as mães gostam. Mas também, eu não sei, mas dá para relaxar um pouco? Dá para relaxar, sim. Dá para relaxar um pouco. Só que eu noto que estou aqui a pensar, não é? Algumas mães vêm ter comigo, não é? Esta coisa de que, eu deixo com os avós, ou eu deixo com não sei quem, mas bom, quando eles vêm de lá, vêm completamente alterados porque puseram-nos a ver televisão o dia inteiro, puseram-nos a comer chocolate, porque não sei o quê. Depois eu vou pico de açúcar e eu não quero que eles comam açúcar. Exatamente. Portanto, nada como uma boa conversa, nada como uma boa comunicação, mas também com esse poder de relaxamento. Estou totalmente de acordo contigo. Acho que tem que haver aqui Eu acho que falávamos disso no próximo episódio. O que é que achas? De falarmos de, como falar dos nossos limites aos outros e se calhar perceber porque é que é tão rígido. Porque é que às vezes é tão rígido. Ok. Onde é que isto vem? A rigidez. A rigidez. Parece bem. Obrigada, Cátia. Espero que este episódio vos tenha sido útil. Subscrevam o canal
Se tiverem dúvidas, falem comigo ou com a Kátia no Kátia Vínculos Seguros. Estas últimas semanas eu aqui a falhar algumas palavras. Isto é. Até à próxima. Até à próxima.